Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu quero ensinar para você a você compreender as coisas espirituais que Deus explica na Bíblia. Deus explica sendo que a Bíblia são apenas letras. Como ele diz, apenas letras mata. E o conhecimento realmente espiritual do Espírito Santo é que ele dá esse discernimento. E muitas pessoas, elas aceitam que tudo é normal por não entender da espiritualidade vinda de Deus. Mas Deus explica tudo. Então, Deus diz que o homem natural, ele tem dificuldade de entender as coisas espirituais. Mas eu vou ensinar para você como você saber sobre as coisas espirituais. Essas pessoas que não acreditam em nada é porque elas nunca viram o que eu já vi em terreiros de candomblé. Pessoas que quebravam copos, mastigavam o vidro e engolia com água e não acontecia nada com elas. Pessoas que pegavam escorpiões em cemitérios e comiam o escorpião e também não acontecia nada. Então, quando eu vivia em uma cegueira espiritual, eu acreditava desacreditando, por não compreender as coisas. Quando Deus ele tira as vendas dos seus olhos, você começa a discernir que tudo realmente tem uma lógica. As pessoas do candomblé, elas vivem enganadas pelos próprios espíritos e não acreditam no Espírito Santo. Elas não acreditam em Deus. Elas acreditam em Deus da forma delas. Elas acreditam que Deus é Ogum, que Deus é Yansan, que Deus é qualquer um desses. E se sente protegida por esse tipo de coisa. Por pisar em vidros e não ver que se cortou. Por engolir vidros e não ver que se cortou. Por beber cachaça pelo próprio ouvido. Eu também já vi isso. Então, quem não crê em nada, porque nada sabe. É isso que Deus ensina. São os cegos espirituais. Não é à toa que Deus diz na Bíblia que tem pessoas que não sabem discernir sobre a sua mão esquerda e a sua mão direita. O que Deus está ensinando com isso? Porque você vê sua mão direita e sua mão esquerda. Ele está ensinando sobre as coisas espirituais. Quando você não tem discernimento algum, você acha que tudo é normal, como eu achava. Olha só em que Marcos 16:17 Deus ensina para você. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. Esses são os sinais de pessoas que andam com o Espírito Santo, de pessoas que se abdicam de sair do pecado e viver essa comunhão com Deus. Esses são os sinais que Deus diz. Quando eu li isso aqui, eu entendi muita coisa. Eu entendi por que as mães de santos dizem que toda macumba tem jeito. Só não tem jeito aquela macumba que as pessoas comem. A mãe de santo de minha mãe ensinava isso para ela. Que só não tinha jeito a macumba, que o ser humano, ela ingere a macumba. Então, eu lembrei do tempo que minha bisavó, ela vomitou
um sapo, os couros do sapo e os ossos do sapo. O sapo esmagado, ela não vomitou o sapo inteiro. Nessa época, ela trocava macumba com outra pessoa e ela vomitou. Então fizeram um trabalho de feitiçaria com um sapo, botaram o nome dela na boca do sapo e ela vomitou o sapo. Então não conseguiram matar a minha bisavó na macumba. E aí eu lembro que quando uma mãe de santo falava que quando uma pessoa estava macumbada, que alguém mandava um feitiço para uma casa, pegaria o feitiço em quem tivesse o corpo fraco, o anjo de guarda mais fraco. Então até a criança naquela casa, ela adoecia. Porque eu queria entender as coisas, quando as informações vinham para mim, eu queria entender. Então eu via isso, que quando um espírito, quando a macumba ia para uma casa, quando alguém estava macumbado, o carro que batesse, a criança que adoecesse, a tragédia que acontecesse naquela casa, foi mandado, foi aquela macumba. E isso eu não conseguia entender. Eu dizia, como pode? Quer dizer que vocês associam tudo o que acontece naquela casa como se fosse a macumba? É a macumba que faz? Eles diziam, que aconteça o que acontecer ali, as pessoas, elas que arquem com as consequências. Quer dizer, já Deus diz que as pessoas, elas arcam com as consequências do seu pecado. Então, eles mandam o espírito para destruir a vida daquelas pessoas. É assim que acontece. Então, eles se sentem protegidos, porque com eles não acontece nada. Com eles não, na hora, eles não vê acontecendo. Mas quando eles mandam a entidade, o espírito, ali o que acontecer naquela família é porque ele merecia. Então veja que Deus explica tudo na Bíblia, porque esse versículo diz que nem que a pessoa ela ingira o veneno, algo nenhum, dano nenhum lhe causará mal. Então quando eu comecei a buscar a Deus, eu entendi todas as coisas que o candomblé explica e que eu sentia e vivia. Tipo, quando minha mãe discutia comigo, eu ficava tão perturbada que a minha vontade era me matar, me suicidar. Também tem um versículo na Bíblia que explica que as pessoas são jogadas para os seus atormentadores. Que atormentadores são esses? Espíritos. A Bíblia ensina tudo. Então, eu passei a ter esse discernimento que nada era por acaso. Eu gosto bem de contar coisas para você entender como funciona. Uma época, a minha filha vivia muito doente. Ela adoecia muito até os 7 anos de vida, como em muitas famílias. Os meus 2 filhos, meu filho mais velho também, ele adoecia muito até os 7 anos. E nesse fato, com a minha filha, eu lembro que eu ia para o médico, pagava a consulta, e quando eu ia dar gogó à minha filha, mamadeira, ela vomitava o gogó. Ela vomitava. Então, de muito ir e voltar, que já tinha acontecido isso muito com meu filho também na época, nesse dia, a minha mãe estava e ela começou a dizer para mim que era espiritual. E eu já vivia de saco cheio com isso. Eu dizia, tudo para a senhora é espiritual. E eu não queria acreditar. Não queria acreditar porque eu não queria viver fazendo oferendas para entidades, cuidando das coisas. Então eu ignorava. Por isso que Deus diz que o ser humano ele só crê no que ele quer. Por quê? Porque ele não busca o conhecimento, né? Então,
Nesse dia que minha filha vomitava, ia e voltava para o hospital, para o pró-criança, quando ela disse que era espiritual, eu não quis acreditar. Mas aí ela deu um banho de ervas na minha filha e jogou pemba, fez lá os rituais. E quando a minha filha foi novamente para o pró-criança, que voltou, minha filha ficou boa. E ali na hora ela disse, ela queria me ensinar as coisas espirituais do candomblé. Só que eu não acreditava em nada. Eu não acreditava. Então quando a minha filha comeu e não vomitou mais, e a febre não voltou mais, eu disse assim, ela disse, você tá vendo que a menina tá boa? E na hora eu respondi a ela, eu não tivesse não o dinheiro para pagar a consulta para ver se minha filha estava boa. Aí a raiva dela foi tão grande que ela pegou o celular e meteu na minha cara. E na defesa do susto que eu não esperava, ela meteu o telefone na minha cara. Eu botei o braço assim e o celular bateu na quina do meu cotovelo e quebrou o celular dela. E na hora que ela pegou, na hora da raiva, né, ela pegou o telefone e saiu andando, xingando que eu era mal agradecida, que eu não agradecia nada que ela fazia por mim. Quando chegou na esquina, que ela olhou, o celular dela estava quebrado, ela voltou e tomou o meu celular. Eu não mandei você fazer raiva a mim para eu quebrar o meu telefone e agora eu vou ficar com o seu telefone até você me dar outro. E ali eu adoeci. Passei 3 dias de cama. Então, eu falo esses fatos para você entender a espiritualidade vinda de Deus. Por que é que as pessoas do candomblé, elas sentem que são blindadas, que são ajudadas pelos próprios espíritos? Né? Porque quem anda em um terreiro de candomblé, eles vê os fatos acontecerem. Uma época, eu vou contar outro fato para você entender as coisas espirituais que Deus ensina. Uma época, uma mulher discutiu com a pombagira incorporada em minha mãe, porque ela tapeou, ela quis ser mais esperta do que o próprio espírito, conversando com a pombagira. Então, quando a pombagira não estava vendo, ela pegou a taça da pombagira e bebeu a cerveja da pombagira e botou a taça lá. E aí, quando a pombagira ela estava dançando e voltou e viu a taça dela vazia, ali ela teve uma raiva tão grande, que ela não quis mais ficar no ambiente e se retirou e foi embora, jogou lá uma praga na mulher. E depois disso, a mulher adoeceu, operou o coração. E na época eu lembro que minha mãe dizia, tá vendo aí? Ela se lascou. E eu ficava sem entender. Eu dizia, tudo o povo associa, tudo as pessoas do candomblé associam a doença com algo que eles acham que são superiores. Eles acham que os espíritos deles são tão protetores que faz tudo para agradar. Então as pessoas têm que viver bajulando essas pessoas que vivem no candomblé. É por isso que elas se sentem idolatradas. As pessoas dão presentes, as pessoas tratam bem, na presença da benção, é aquela idolatria com a mãe de santo. Então, ali eu entendi, quando eu busquei a Deus, eu entendi que tudo realmente é exatamente como Deus ensina na Bíblia. Então, as pessoas que vivem natural, pela natureza, a matéria, elas não conseguem discernir as coisas espirituais. E diz
que os crentes, as pessoas que buscam a Deus, é quem são loucos, que diz que tudo é demônio. Já Deus explica que o homem natural, que não quer saber das coisas espirituais, eles é quem são os loucos por não acreditar em nada. Mesmo vendo, eles não querem acreditar. Então, as pessoas que vivem pelas coisas materiais, elas não conseguem discernir as coisas espirituais e preferem esperar o mal. Quando eu estiver doente, eu vou para o médico e pronto. Deus não deixou os médicos? É assim que eles tratam. E não acredita em espíritos nenhum. O que você mais vê no YouTube são pessoas ensinando amarração de relacionamento, são pessoas ensinando sobre o mundo espiritual de outras fontes. Então essas pessoas que não sabem nada do Espírito de Deus, eles preferem acreditar que tudo é normal e tudo é natural. Eu até vi um vídeo de uma mulher dizendo que é tudo balela, é tudo mentira. Essa história que se faz aqui e se paga aqui é mentira. Então quer dizer, ela não acredita em Deus. Ela não busca o conhecimento de Deus e diz simplesmente que é mentira. Como eu, quando vivia nas trevas, eu achava que era tudo mentira. Eu dizia, esse povo, eles querem porque quer ganhar vantagem e acha que tudo eles são ou os responsáveis da cura, como eu via o candomblé também tratando pessoas, curando pessoas, ou os espíritos deles são os responsáveis de fazer vingança por eles, justiça por eles. Então, quando você não entende das coisas de Deus, as pessoas preferem acreditar que tudo é normal e tudo é natural. Mas quando você vai para a palavra, com o discernimento, a busca do Espírito Santo, você entende. Eu até vi um testemunho de um garoto que o próprio vô, ele botou veneno na comida do neto, pelo neto ser crente. E aí quando ele botou a comida, o veneno na bebida do neto, o neto bebeu e não morreu. E ele ficou impressionado porque ele botou a comida que ele tinha botado veneno para o cachorro e o cachorro morreu. Mas o neto dele não morreu. E ali ele entendeu que Deus existia e aceitou Jesus e se converteu. Por ele entender realmente que a Bíblia não mente. Então, quando eu vivia numa cegueira espiritual e não buscava conhecimento nenhum, o que era que importava para mim? O que importava para mim era eu ter o dinheiro e ir para o médico. Independente se era demanda, se era praga, se era mazela, se era maldição hereditária, eu não queria saber nada do candomblé. Mas eu não buscava o conhecimento do Espírito Santo para que Deus revelasse aos meus olhos que o mundo espiritual realmente existe. Então as pessoas que elas não creem em nada, elas nem creem em Deus e nem creem em demônios. Elas só acreditam naquilo que o dinheiro pode comprar e naquilo que o dinheiro pode resolver. Exatamente como eu era. Entende? Que quando você começa a buscar o conhecimento do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a revelar tudo para você que era oculto. Exatamente como Deus diz. Tudo que é oculto, escondido, Deus traz para a luz. Então Deus está dizendo que Ele traz o seu entendimento. Que você não vive mais nas trevas e você consegue discernir o que está acontecendo. Então, quando você vive no reino da luz, você sabe o que está acontecendo naquela vida daquela pessoa, mesmo que ela não acredite. Se você for dizer, ela diz, não, mas Deus deixou os médicos e vai para os médicos. Elas não querem saber
não querem acreditar em Deus nem em Satanás. Porque elas acreditam que Satanás são as próprias pessoas. É assim que as pessoas cegas espirituais, ela crê que Satanás são as próprias pessoas, que é tudo mentira. Então, como pode uma pessoa fazer um trabalho de macumba com um sapo e o sapo aparecer dentro da barriga de uma pessoa e a pessoa vomitar aquele sapo? Como pode uma pessoa incorporada, ela mastigar o próprio copo e beber? Porque ela quer impressionar o espírito maligno que anda com aquela pessoa. Eles querem impressionar tanto o cavalo, que o candomblé chama os seres humanos de cavalo, e a Bíblia também explica por alto, né, sobre os animais, sobre as árvores. Então eles dizem, eu entendi que os espíritos enganosos, eles querem enganar, fantasiar que eles são o Todo-Poderoso. Então eles fazem aquela pessoa incorporada mastigar o vidro, engolir o vidro, e quem não crê naquilo que está vendo? Aí a pessoa fica totalmente enfeitiçada e dominada pelos próprios espíritos enganadores. Porque se tem pessoas que vivem no mundo sem entender a espiritualidade vinda de Deus, busca Deus de qualquer forma, não busca da forma que Deus ensina. Eu já vi um pai de santo, ele acabar com a vida de um pastor. O candomblé dele era do lado da igreja. Então, quando o candomblé começava, o culto começava. E na época, por um beco que dividia os dois terreiros, o pai de santo meteu macumba no pastor e o pastor adoeceu. E na época, a minha mãe disse assim, olha aí, Juliana, não é pastor? Então, é esse tipo de coisa que as pessoas não conseguem discernir. Que a espiritualidade é uma coisa e a religião é outra. Então, Deus, ele ensina sobre esse assunto, sobre a espiritualidade. Que quem anda com o Espírito Santo tem esses sinais. Que pode pisar em cobra, em escorpião, em serpentes. E caso você beba alguma coisa mortífera, nenhum mal te sucede. Então, quando sucede algum mal naquela vida, é porque tem brecha. É porque tem pecado. Porque a religião não blinda ninguém. A religião, ela não blinda ninguém. Quem blinda é o Espírito Santo. Então, quando eu entendi isso, eu entendi todo o meu passado e tudo que eu vivia na minha vida. E eu entendi que por mais que Deus me ajudasse, que Ele já me ajudava, mesmo eu no pecado, Ele não invadia a minha vida. E novamente eu ia pecar e algo ruim ia acontecer. E eu nunca entendi a minha própria vida. Por não buscar. Não tem como você não buscar o conhecimento de Deus e achar que tudo é normal, tudo é natural e Deus vir lhe explicar. Não é normal, filha, busque. Então, se para mim tudo só importava o dinheiro, que eu tendo dinheiro eu era feliz, que eu tendo dinheiro era o suficiente para mim, era onde eu vivia confusa, porque quando eu vi que eu estava ganhando 20 mil reais e não consegui botar o silicone, foi quando algo me despertou. Ali eu fiquei curiosa. Eu disse, tem alguma coisa comigo? E foi a primeira coisa que eu me perguntei.
meu Deus, o que tem de errado na minha vida? Tem alguma coisa errada na minha vida? E aí, como eu estava em uma fase de recuperação, que os médicos já disseram que eu estava louca, que eu não ia voltar, por meu cérebro estar cheio de bolhas de ar, entrou o inverno e eu comecei a assistir Madalena e jejuar e orar, e eu comecei a entender as coisas espirituais, porque estava tudo visível aos meus olhos. Mas sem a gente buscar, o Espírito Santo, ele não vai revelar. Ele não vai revelar. Então, quando você olha para um crente, ou para um pastor, como eu já vi, pastores doentes, né? Eu fiquei impressionada quando eu fui falar da palavra de Deus para um homem e ele disse que era pastor, mas ele só vivia com suspeita de câncer, todo aberto, que abriram o coração dele. E ele disse: porque eu sou pastor, eu não posso adoecer, não? Então ele não consegue discernir a espiritualidade, porque tanto ele era pastor, como ele dava aula de hipnose. Quando ele me disse que dava aula de hipnose, eu disse: meu Deus, ele não entende nada do espiritual. Porque eu já entendia o que era a hipnose. Ele não entendia. Então ele buscava Deus, o Deus da Bíblia, e ele fazia tradições com espíritos e não entendia o que era o espírito. Então existe realmente uma dificuldade, como Deus ele ensina na Bíblia, que existe essa dificuldade do homem natural entender as coisas espirituais. Mas o ser humano, ele vai buscar Deus em todas as fontes, sem querer saber se está agradando a Deus, saindo do manual da Bíblia, nunca fez um jejum, nunca leu a Bíblia e prefere achar que tudo é normal. Porque se Deus ensina tudo, então se tem algo anormal, quem tem que buscar o conhecimento? Nós, o dono do corpo, o dono da vida, o dono da matéria. É isso que Deus ensina. Busque o conhecimento. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então parece que tem pessoas que elas lê e não entendem o que lê. E por não entender, acha que é normal. Por não entender sobre essa espiritualidade. Porque realmente eu entendi que não é fácil. E tudo tem um preço, né? Como tem um preço na vida material, tudo tem um preço na vida material. Para você comprar, para você adquirir a sabedoria, para você buscar o conhecimento, você tem que estudar. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Tudo tem um preço. Por isso eu preferi me abdicar, sair do pecado e viver buscando o conhecimento do Espírito Santo, como ele disse para mim. Vá aprender, procure aprender. E aí eu entendi que não tem como ser humano viver em dois mundos, exatamente como Deus diz. Não tem como viver em dois mundos, agradando a Deus e agradando a Satanás. Então, quando a gente agrada a Deus e agrada a Satanás, a gente não acredita em nada. Não acredita em nada. Simples assim. E prefere dizer: Deus sabe, Deus para lá, e realmente só Deus para ter amor e misericórdia de pessoas que não acreditam em nada. É os olhos vendo, o corpo sofrendo, e as pessoas preferem não buscar. Como se dissesse assim: eu estou buscando o conhecimento de Deus, eu estou perdendo tempo. Eu percebo que tem pessoas que acham isso. Isso aí é perca de tempo. Então, ganhar tempo é viver pecando. Por isso que Deus diz que quem vive na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, ele não sabe nada. Então, quando adoece, vai para o médico. E simples assim. Tudo é normal e tudo é natural.
por ele viver como ele quer. Então, eu digo a você, quem vive como quer, termina como não quer. Porque Deus, ele não blinda ninguém pela família, pela escolaridade, pelas pessoas que se acham boas e justas, porque Deus diz que não tem ninguém bom e justo. Quem justifica as pessoas é Deus. Quem faz tudo, quem mostra a realidade do mundo espiritual de Deus é o próprio Deus. Então tem pessoas que acham que vão para o céu por conta própria. E quando chega lá, que desencarnar, ela vai dizer assim, foi o que eu fiz. É como se eu penso assim, que a pessoa vai dizer, que foi que eu fiz, meu Deus, para vir parar no inferno. Porque as pessoas dizem, vai para o inferno dependendo do que faz na terra. Já Deus diz que vai para o inferno aqueles que não creu na vinda de Jesus. Aqueles que não crê na espiritualidade vinda de Deus. Então tá muito óbvio, é tudo muito explicado, entendeu? As pessoas, elas que vêm de famílias bem estruturadas, que têm dinheiro, elas acreditam que Deus é o dinheiro. Já Deus ensina o que é a prosperidade. Deus ensina tudo. Então, é sobre isso que eu quero que você entenda também, sobre a espiritualidade. Porque o que é prosperidade para você? Né? Deus ensina que prosperidade é que nada lhe falte. Ele não fala que é riqueza. E que ele dá sim riqueza àqueles que ele confia. Então, como a gente vê pessoas mergulhadas no pecado e se achando rico? Porque Satanás também ofereceu a Jesus Cristo que podia dar tudo a ele. Eu posso lhe dar tudo. Então, quando a gente estuda sobre a espiritualidade verdadeira e a falsa, a gente aprende como vale a pena a gente buscar o conhecimento do Espírito Santo. Como vale a pena. E não viver achando tudo normal e tudo natural. E esperar para conhecer o verdadeiro Deus como apenas um julgador e não como pai. E não como um guiador do seu espírito. Que é isso que ele diz. Ele guia aqueles que acreditam. E esses são os sinais que Deus nos ensina. Os sinais são esses, que nada possa lhe atingir, nem que mande, nem que venha, não tem macumba que pegue, não tem praga que pegue, nada pega. Quando a gente realmente sai do pecado e busca o conhecimento de Deus, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e até o próximo vídeo.